Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer inteirinha essa Anne aqui, ok? Olha só como que ela ficou, certo? Para construí-la, nós utilizamos alguns moldes de fabricação própria da oficina. Alguns deles, inclusive, já tem vídeo aí no canal, olha só. Para fazer o corpinho dela, utilizamos o molde feminino, o feminino número 1, e o molde da cabeça junto com o seu acompanhamento, que é esse daqui de nariz, olhos e orelhas. Além destes, nós também utilizamos alguns moldes de acessórios, que são relativamente novos. Utilizamos, olha só, o molde de sapatinho. Nela utilizamos esse daqui, que é a botinha feminina. Usamos também o molde de laços. Tá aqui atrás, olha só. E utilizamos também o molde de flores, de mini flores, que estão aqui embaixo, ó, na base. Deixa eu colocar aqui. Além disso, utilizamos também o molde de cabelo liso, que esse é novo lá no site, certo? E o molde de tranças, ok? Tudo aí. A gente utilizou isso daqui para fazer essa Anne. Belezinha? Agora vamos para o vídeo para aprender a fazê-la? Bom, então começando aqui, olha só. Eu tô aqui com o corpinho já seco. Ele foi feito há cerca de 24 horas. É importante, depois que faz o corpinho, deixar ele secar bem para ele ter uma certa firmeza para a gente trabalhar. Ele foi feito, ó, no molde feminino número 1. O vídeo desse molde tá aí no canal. É só você olhar lá na playlist de moldes. Eu acho que ele é o segundo vídeo. Tá de bem fácil acesso. Não vou fazer aqui tudo novamente, que seria redundância, né? Perda de tempo. Bom, para dar início aí à construção da nossa pop, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta do arame lá em cima, ó, e vou fazer isso daqui. Vou dar uma pequena torcida, ó, quando eu dou essa torcida aqui, o arame solta lá dentro. Aí eu seguro aqui, ó, mais ou menos faltando 1 centímetro entre a cabeça e o meu alicate, e vou empurrar para baixo. Feito isso, venho cá na parte de baixo, ó, e vou cortar lá no talo, totalmente o restante do meu arame. Volto novamente aqui com o meu alicate e puxo. Puxo a mesma quantidade que eu empurrei para baixo, ok? Quando eu faço isso, a ponta do meu arame que estava aqui vem parar mais ou menos aqui, que vai ser o suficiente para que eu faça esse corte aqui, ó. Opa! De um lado e do outro. Ok? Os pezinhos eu não vou utilizar. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima, que ficou uma pontinha aqui. Deixar o mais retinho possível. Bem, vou utilizar então, ó, aqui o meu molde de sapatos femininos. Tem 4 modelos. O que eu vou usar vai ser o molde de tipo botininha, sabe? Tem uma coisa interessante desse molde aqui, que todos os sapatinhos que ele produz são sapatinhos baixos, no sentido de que eles não têm cano alto, sabe? Porém, não é porque ele não tem que não dá para você fazer o seu trabalho colocando. O que a gente pode fazer às vezes, e eu gosto de fazer, é o seguinte, ó. Antes de tirar o sapatinho aqui, eu vou fazer o seguinte. Pegar aqui uma bolinha da minha massa, que eu vou usar para fazer o sapato. Vou fazer um rolinho. Estou usando uma base de acrílico para fazer o rolinho bem certinho. Tem também uma desempenadeira, também serve, sabe, para fazer isso daqui. Eu particularmente gosto do rolinho da base de acrílico, porque com ela você vê exatamente como que está saindo embaixo. Com a desempenadeira de plástico, aquela amarelinha, você não consegue ver o que está acontecendo.
Aí o que eu gosto de fazer, ó? Eu vou abrir aqui um pouquinho as pernas, para ter espaço para trabalhar. Com um pouquinho d'água, ó. Vou preparar aqui. Separar em dois. E aqui eu venho, ó, jogando lá do lado de trás, ó, eu dou a volta. Eu faço isso, ó, deixando aqui embaixo bem rente, sabe? Até sobrando um pouquinho embaixo. Fiz de um lado e agora do outro. Essa emenda eu procuro deixar, é claro, sempre do lado de trás do sapato. Ok? Aí eu venho com uma faquinha, ó, e corto o excesso para ficar bem retinho em cima. O molde, ele tem 4 modelinhos de sapato, né? Tem um de salto, um que é rasteirinha, um tênis tipo Converse e uma botinha. Em todos eles dá para fazer esse esquema de você, antes de tirar o calçado, você colocar isso aqui em volta lá da perna do personagem e faz com que fique com cara de bota mais longa. Pronto. Agora eu venho com minha massa, ó. Ver se eu peguei na quantidade certa ou se foi pouca. É, foi pouca. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Levo lá, ó. Preencho a cavidade do meu molde. Se ficar excesso expurgando, ó, vem e faz isso daqui. Pronto. Para tirar do molde, para desmoldar, é bem simples, ó. Faz uma leve abertura aqui. E prontinho, ó. Uma botinha. E a outra. Vou colocar aqui o molde de lado. Agora eu venho com um pouco d'água, ó, lá na minha base, que eu cortei recentemente. Coloco os dois pés alinhados. Deixa eu colocar aqui mais centralizado. Coloco os dois pés alinhados, fazendo aqui a abertura que desejar. Eu gosto dessa abertura aqui, mais ou menos uns 30 graus. E aí, ó, precisa juntar um pouco mais eles, para ficar na abertura correta das pernas, né? E pronto, deposito ele lá. Só uma ajustadinha ali que ficou com uma melequinha. Pronto, tirei. Pronto, os sapatinhos estão feitos.
Agora eu vou deixar isso daqui secar por pelo menos 24 horas para estar firme para dar sequência no trabalho, ok? Bem, o meu corpinho tá aqui, ó, depois de seco. Agora a gente pode dar continuidade. Para dar continuidade, olha só, eu vou pegar aqui um pouco de massa branca e vou fazer a seguinte aplicação, ó. Vou tirar uma bolinha, vou virar aqui de trás, ó, e vou pressionar essa massa aqui como se fosse para fazer uma espécie de uma estrutura sobre a qual a saia vai se debruçar. Ó. Viu o que eu tô fazendo? Eu tô preenchendo essa região aqui das pernas com material. É interessante fazer isso daqui para você ter uma base sólida sobre a qual você vai fazer a saia. Se você faz a saia sem uma base como essa aqui, é muito comum ela ter uma distorção. Agora eu vou tirar mais um pouco de material, olha só. E vou fazer uns acréscimos no sentido de dar algum movimento à sainha, ó. Eu escolho um determinado lado e vou colocando esses pedacinhos de massa como se tivesse um vento, sabe? Jogando para esse lado que eu escolhi. Essa etapa aqui, ela não necessita de acabamento, tá? O que eu tô fazendo aqui é só criando volumes. O acabamento vem depois com a camada subsequente de massa. Agora eu vou tirar o último aqui um pouco mais fininho para colocar aqui na frente. Que embora seja um trabalho que pareça aleatório, o vento não pode ser tão aleatório, né? A pessoa normalmente fica de frente para o vento. O que faz com que fique uma aparência mais ou menos como essa daqui, um tecido. Por enquanto, a minha preocupação também com o acabamento aqui embaixo é zero, tá? O meu interesse no momento é só criar volume aqui na saia. Acho que eu vou colocar só mais um, mais ou menos aqui, ó. Agora um pouco menor. Ok? Feita essa etapa, aqui pra mim já tá bom, já estou satisfeito com o resultado. Feita essa etapa, a gente vai deixar isso daqui secar novamente de um dia pro outro, ok? Pra poder dar continuidade, certo? Bem, depois de seco, olha só. A próxima etapa é fazer a parte de cima da saia. Uma coisa que é interessante a gente pensar quando vai fazer as saias dos personagens é o seguinte. Principalmente se é uma saia que aqui na parte de baixo é mais larga. Se você pegar isso daqui e desfazer, você vai ver que ela não é um negócio reto. É um negócio que faz uma espécie de curva. Então olha só o que eu vou refazer aqui, ó. Eu vou fazer a abertura da massa
já nesse formato curvo. Isso daqui vai facilitar bastante a montagem. Eu sei que isso não é usual, mas é algo bem legal que facilita bastante depois. Fazendo isso, o corte dos excessos ficam em lugares muito mais favoráveis. Pronto, ó. Agora eu vou pegar aqui uma tesoura e vou cortar aqui, ó, um dos lados, que é para eu poder começar já com alguma facilidade, ó, já sabendo onde que eu vou parar depois. Aí eu vou apoiando, ó. Eu vou apoiando sempre no mesmo sentido a minha massa, para que ela vá cobrindo aqui sem deixar espaços vazios, sabe? Entre uma prega e outra da saia. Se ficar espaço vazio, na hora que secar vai criar uma bolsa de ar lá dentro que não vai ficar legal. Então fazendo isso daqui, ó, você elimina essas possíveis bolsas. Pronto. Deixa eu colocar essa massa aqui para ela não ressecar. Serviços dessa natureza aqui, é interessante sempre deixar a emenda para trás, viu? Para, se porventura ficar alguma marquinha, ficar escondida. Agora eu vou pegar uma faca, ó. E vou ajustar aqui esse acabamento. Aqui tá com algumas ruguinhas, ó. A gente vai passando o dedo e as elimina. Prontinho. Feita essa etapa, ó, esperar secar novamente. Secar para a gente poder manuseá-la com certa tranquilidade, sem saber que vai amassar na próxima etapa, ok? Bom, depois de seca aqui então a parte da saia, ó, a etapa seguinte é fazer a parte de cima. A parte aqui da barriga e do busto. Então, ó, pegar aqui uma bolinha de massa, a mesma massa que eu usei na saia. Vou abri-la com o meu rolo. Deixar bem fininho, um pouco menos de 1 milímetro, para não criar muito volume, como a personagem é magrinha. É importante que não tenha muito material. Venho aqui com a minha faca, dou um corte, posiciono, ó, lá no meio das costas dela e dou a volta no corpo. Quando chegar aqui na metade, ó, deixa eu usar essa outra tesourinha aqui. Chegou lá no final, ó, a gente une os dois lados. Vou pegar aqui outra ferramenta.
Eu tô dando esse acabamento aqui puxando pra baixo, porque essa roupa aqui ela pode ser meio que um tecido só, sabe? Ela, na verdade, é um vestido. Pronto. Agora aqui na parte de cima, ó, eu junto os dois lados. E aqui com a minha faca, ó, eu corto o excesso. A sobra. Tirei aqui. Sobre os ombros, ó, eu faço esse ajuste, deixando a quininha do ombro lá bem feitinha. Essa quininha aqui é legal você deixar bem feitinha assim, bem em 90 graus, pra na hora que encaixar o braço não ficar parecendo que tem um buraco, sabe, no ombro. Essa massinha que sobrou aqui, ó, coloca de novo no saquinho pra ela não ressecar. E é isso. Opa, aqui tá com um buraquinho. Deixa eu arrumar. Prontinho. Agora vamos deixar secar novamente, ok? Antes da próxima etapa. Bom, seca mais essa etapa, ó. A etapa seguinte, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui uma faca. Quando eu coloquei a saia aqui, ficou sobrando, ó, uns pedaços. O que eu vou fazer agora, ó, pegar a faca e cortar esse excesso. Vou cortar o excesso, ó, no limite daquela saia branca que eu fiz anteriormente, ok? Não vou cortar já dando o acabamento final, vou cortar só para tirar o excesso de material. Porque antes da próxima etapa de massa, eu quero que o comprimento da saia já esteja mais ou menos do comprimento final dela. Porque eu preciso da aresta inferior, entende? Para poder me guiar sobre a próxima etapa. Ok, ó. Vê que ainda tá sobrando umas partes aqui, com isso eu nem vou mexer agora, porque ainda precisa secar bem. Porém, a próxima etapa já dá para eu fazer. Tá aqui minha sainha já cortada. Agora eu venho, ó, com mais um pedacinho de massa. Novamente, ó, abrir um pouquinho mais. Agora acho que vai melhor. Deixa eu tirar aqui um pouco do excesso. Pois se fica com muito excesso eu acabo não vendo direito o que estou fazendo. Não há necessidade, sabe, de ser muito maior do que o que eu vou usar. Agora sim. Vou pegar aqui minha faca. Vou colocar essa massa de lado. Sempre mantendo-a no filme plástico para garantir que ela não resseque. Opa. Pronto. Agora essa largura aqui não vai ser toda, tá? Eu fiz assim só para ter uma área de trabalho maior. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou realizar o meu corte final, deixando do tamanho que eu desejo. Vê que ficou meio irregular isso daqui?
Quando eu cortei aquela primeira parte, ó, essa daqui que eu tirei, foi para que eu tivesse aqui uma base, sabe, para eu me guiar. Agora com essa base, ó, eu vou cortando em linha paralela a ela. Essa linha paralela vai fazer com que o meu avental fique certinho. Foi de um lado. Agora do outro. Às vezes eu saio da tela, mas não é por pouco caso, viu? É que eu fico concentrado no que estou fazendo aqui. Aí é normal, né, a gente esquecer um pouquinho que tá filmando. Mas aí quando eu percebo, eu já volto pro centro. Fiz a primeira parte aqui, a parte de baixo do avental, ó. Agora eu vou abrir mais um pouquinho de massa para fazer a parte de cima. Abri, cortei aquele excesso que eu não vou utilizar. Posiciono lá na parte de cima. E agora eu venho novamente, ó, com a minha ferramenta. Antes de fazer o corte, eu vou fazer isso daqui, ó. Acho que eu vou colocar assim para enxergar melhor no vídeo que eu estou fazendo. Vê? Agora eu venho, ó, corto as laterais. E na parte de cima. Pronto. Ok? Vou pegar aqui, ó, a massa que saiu e vou abrir um rolinho bem fininho. Vou colocar aqui na mesa. Opa. Agora olha só. Venho aqui com a minha água. Vou passar aqui em volta da cintura dela. E aquele rolinho vai ser o cordão do avental. Acho que foi pouco. Vou abrir mais um pouquinho de massa para fazer a parte do pescoço, dos ombros. Opa. Venho novamente, ó, com a minha água. Com a faca corto a sobra.
Quase pronta essa etapa. Esse pedacinho que sobrou aqui, ó, que eu tinha acabado de cortar ali da área do pescoço, eu vou fazer o seguinte, ó. Juntei aqui, faço uma pequena curva, opa, é tão pequenininho que cai à toa. Deixa eu já colocar aqui um pouquinho d'água aqui no fundo. Eu vou precisar de aí um pouco de ajuda. Com a faca cortar esse excesso para não ficar um nó tão gordinho. Vou abrir um pouco mais esse rolinho aqui para ele ficar bem fininho. Deixa eu ver. Pronto, acho que aqui já está bom. Pronto. Agora olha o que eu vou fazer. Pego uma ponta e jogo lá no meio. E a outra ponta e jogo no meio também. Vou colocar aqui um pouco d'água. E aí, ó, vou prendê-lo aqui. Aí fica sendo o lacinho do cordão do avental. Bem, com a última etapa seca, agora a gente chega na hora de fazer os braços. Porém, antes de fazer os braços, eu vou fazer o seguinte. Essa parte aqui debaixo da saia, olha só, ela tá no comprimento que eu quero, no entanto, ela não tá com acabamento legal. Esse acabamento aqui é algo que eu ignorei, sabe, até o momento. Porque, aquela coisa no biscuit, o que eu sempre recomendo é a gente dando cuidado e fazendo um acabamento naquela parte que vai secar no momento que depois a gente não terá mais como mexer, e tudo aquilo que depois dá para fazer ajuste, você deixa secar, depois você arruma, para você não desperdiçar tempo, sabe, na hora, não desperdiçar tempo em locais onde no momento não é tão relevante. Por que que eu deixei aqui sobrando no final? Porque depois de seco, ó, eu pego uma faca e simplesmente faço esse último corte aqui, ajustando o comprimento e deixando essa barra bem retinha, olha só. Esse corte aqui, eu sempre procuro deixá-lo esperando até a massa ficar relativamente seca, sabe? Seca no sentido de que eu vou cortar aqui e a massa não vai sofrer mais retração, mas não seca o suficiente para ficar endurecida, sabe? Se você deixar secar por muito tempo, vai acontecer de ficar muito duro e você vai ter uma grande dificuldade para cortar. Não há uma quantidade de tempo específico, sabe? Até quando dá para fazer isso. Isso é muito uma coisa de cada um sentindo no biscuit. Pois isso vai depender muito da espessura da camada que você fez. Essa daqui, por exemplo, de quando eu fiz a sainha até agora, passaram-se 2 dias, ok? Dá para ter mais ou menos uma noção. Há 2 dias, dá coisa ali de uns 3 milímetros de massa. Eu venho aqui com minha faquinha, ó. E aquele excesso que ficou, eu vou ajustando no corte. Você trabalhar no biscuit, deixando o excesso e depois cortando, é a forma pra gente deixar umas quinas vivas bonitas, sabe? Uma coisa que sempre me incomodou muito em biscuit é muitos cantos arredondados. Nem tudo que a gente faz, a gente quer que tenha aquela aparência fofinha, sabe? De inofensiva. Algumas coisas a gente quer umas quinas mais vivas e tal, mais agudas. Para esse tipo de efeito, o que eu acho legal é isso. Deixa
faz a massa, deixa secar e por último vem cortando, quase que retificando. Ok? Olha aí como ficou retinho. Bom, ainda tem umas sujeirinhas aqui, mas aí vai ser o acabamento final, quando eu for limpar a peça depois dela pronta. Bom, ajustada aqui essa questão da saia, vamos para os braços. Esse molde aqui, esse par aqui dos braços, ele é vendido junto com o molde do corpo feminino. Aqui eu só vou utilizar novamente porque eu vou fazer aqui agora, né, óbvio, os braços para ela. No entanto, já tem vídeo, sabe, sobre a utilização dessa peça aqui. Tá lá na playlist moldes. Aqui eu vou utilizá-lo, olha só, de uma maneira um pouco diferente do que o que eu fiz lá naquela demonstração do outro vídeo. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer na cor da pele as mãos e o restante do braço eu já vou fazer na cor da blusa dela. Isso porque é uma blusa que é bem justinha no braço. Se fosse uma blusa mais larga, sabe, que fizesse mais volume, eu tiraria o braço inteiro na cor de pele e depois só acrescentaria o tecido. Então, olha só. Preenchi lá a parte das mãozinhas, venho aqui com uma ferramenta, ó, e vou limpar esse excesso. Fazer o corte o mais retinho possível, livrando apenas as mãos. Separo as duas porções e olha só. Vou terminar de preencher lá o meu molde com ele, ó. Vendo? Pronto, preenchidos os dois lados. Venho aqui com um pouco d'água para que eu possa colar as massas. Opa. Nossa, deu uma... Pronto, nada que um ajustinho na mão não resolva. Venho aqui, ó, retiro meu bracinho. E vou dando acabamento com o meu pincel com ponta de silicone. Gosto de separar os dedinhos. Primeiro no meio, como a mão do Spock. E depois os outros dois. Pronto, temos aqui uma mão. Agora a outra. Agora por último, para dar um acabamento parecer que ela tá vestida e não que simplesmente a roupa muda de cor, a gente faz o seguinte, ó, aqui na marcação, na divisão entre pele e tecido, a gente vem com a estequinha de gravata, olha só, e faz essa marcação aqui.
Você pega uma ferramenta fina e faz isso daqui, ó. Umas marcações para parecer um pouquinho de ruguinha de tecido. Pronto, ó. Agora a gente vem aqui, eu faço esse ajuste aqui, ó, lá no topo do bracinho, que é para ele encaixar legal aqui. De um lado e do outro. Coloca a água. E coloca o bracinho lá. Nesse momento aqui, que eu tô logo terminando de modelar, o bracinho ele vai ficar um pouco mais grosso, sabe, do que a aparência final dele. Depois que o biscuit secar e retrair, ele vai dar uma leve afinada, como também ele vai encolher um pouquinho, então ele não vai ficar assim tão compridinho, sabe, parecendo que tá na altura do joelho. Ele vai reduzir um pouquinho. Vai deixar com uma aparência mais bonita. Ok? É isso aí. O corpinho dela está praticamente pronto. Agora a gente só tem que deixar secar e acompanhar essa secagem para se ver que tem alguma distorção acontecendo, a gente arrumar a tempo, ok? Agora sim, só esperar secar.